Dando continuidade ao nosso estudo de pontos de acupuntura, nós estudaremos agora os pontos do meridiano do intestino grosso pertencentes ao elemento metal. Para essa aula, nós utilizamos para avaliação em mapas e localização de pontos em animais os livros de Dirk Tarnapel, Alan Schoen, Carlos Augusto Turro e principalmente os livros do Xie. Em teorias de base, Giovanni Maciossia, Ara Schoen, e para localização de pontos em humanos e função energética de pontos, livro do Isao Yamamura e o Atlas Gráfico do Seirin. Nós vimos anteriormente o meridiano do pulmão. O meridiano do pulmão é um meridiano yin que vai do tórax até o braço. Ele tem a sua maré energética de 3 da manhã até as 5 horas da manhã. Nós vimos que do ponto pulmão 7 é lançado um meridiano que vai até a ponta do dedo indicador. E aí ele passa, então, a maré energética para o meridiano do intestino grosso e vai da sua maré energética de 5 horas da manhã às 7 horas da manhã. Meridiano do intestino grosso é uma víscera, então ela é yang, chamada yang ming torácico, porque ela vai da mão até a cabeça. Todo meridiano yang é um meridiano mais exterior, então fica mais na parte exterior do membro, ok? Vamos ver o que que o Xie coloca para a gente como o trajeto do canal de acupuntura do intestino grosso em pequenos animais. Segundo o Xie, o canal de intestino do canal do intestino grosso segue do terceiro dígito até o nariz. Ele começa na borda unguial do terceiro dígito e segue em ascendência pelo dorso da mão e metacarpo e pelo aspecto cranial do corpo. Move-se então lateralmente e continua proximalmente pelo aspecto crânio-lateral do membro torácico até o cotovelo, passa pela articulação do ombro e pela face ventral da região cervical. Continua pelo aspecto lateral da faringe, maxila e termina no sulco nasolabial, na parte mais larga da narina, do lado oposto do corpo. E existem 20 pontos de acupuntura nesse trajeto. Então nós temos aqui o meridiano, iniciando-se aqui em intestino grosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, passando agora pela face medial lateral do pescoço, 15, 16, 17, 18, pela face próximo ao lábio e à narina, 19 e 20. Vendo aqui nesse outro ângulo, nós observamos os pontos intestino grosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma situação, é que o meridiano do intestino grosso é o único meridiano que cruza a linha média do corpo. Então, o meridiano que se iniciou do lado direito termina no ponto intestino grosso 20 do lado esquerdo. E o meridiano que se iniciou do lado esquerdo termina no intestino grosso do lado direito. É o único meridiano que cruza essa linha média. Bom, vamos agora ver o que que Isao Yamamura nos fala sobre o trajeto do meridiano do intestino grosso em humanos. Ele fala que o canal de energia do Yanmin da mão começa na margem inguinal radial do dedo indicador. Então, começa aqui na margem radial do dedo indicador. Do ponto pulmão 7 saiu um meridiano lateral que levou a energia até esse ponto do intestino grosso 1. Segue pela margem dorsalmente desse dedo, pelo ângulo formado pelos dois primeiros metacarpos e segue pela face posterolateral do antebraço. Então, ele vai seguir por essa região dos dedos e pela parte posterolateral de todo o antebraço. Passa pela extremidade externa da prega do cotovelo e percorre a margem externa do braço. Então, passa pela parte da prega do cotovelo e vai continuar pelo braço. Chega ao ombro na margem anteroexterna da articulação acromioclavicular e contorna a parte anterior do ombro. Então, ele vai na parte da articulação acromioclavicular e contorna a parte anterior do ombro. Segue o trajeto para cima da escápula até o pescoço, no espaço entre os processos espinhosos da sétima vértebra cervical e primeira torácica. Então, ele vai passar aqui na região dorsal, chegando próximo aqui do canal
do vaso governador, próximo ao ponto vaso governador 14, no processo entre a primeira vértebra torácica e a última cervical. Segue o trajeto anterior até a fossa supraclavicular, onde penetra no interior e atinge os pulmões. Então, ele volta aqui à frente e lança um ramo interno que penetra no pulmão e desce até o intestino. Dessa forma, ele tem a associação entre o canal exterior e a víscera correspondente, intestino delgado, e o órgão correspondente, pulmão. Atravessa o diafragma, penetra no intestino grosso e desce pela face anterior da coxa e perna até o ponto estômago 37, no canal de energia principal do estômago. Então, existe uma grande correlação entre o ponto estômago 37 e o intestino grosso, porque é o ponto que vai ser o ponto de correspondência inferior do intestino grosso, porque segue um meridiano interno até lá. Nós estudaremos isso quando estudarmos o ponto estômago 37, falaremos sobre a influência dele nas ações do intestino grosso. Faltou aqui que o meridiano segue também pela pela parte externa, subindo pela garganta, indo pela face superior do lábio e terminando no lábio contralateral. Então, aqui a gente tem uma visão completa do meridiano do intestino grosso em humanos, em que nós vemos o início dele no dedo, passando pela parte exterior, pela prega do cotovelo, indo até o ombro, fazendo um zigue-zague na região do ombro, perdão, a caneta às vezes some, subindo pelo pescoço, indo até a face e passando até a narina contralateral, terminando no ponto intestino grosso 20. Nós visualizamos também um ramo interno que é lançado do ponto intestino grosso 16, penetra no pulmão, penetra nos intestinos e segue até a perna do ponto estômago 37. Iniciando o estudo dos pontos propriamente dito, nós temos o ponto intestino grosso 1, que, segundo o Chier, é um ponto pouco utilizado na acupuntura, mas, segundo a acupuntura veterinária, mas, segundo a Bravett, é um ponto de importância para estudos. Ele fica na face medial do terceiro dígito do membro torácico, na borda umbial. A inserção é bem superficial, a 0,2 tsum de profundidade e uma inserção perpendicular. Então, aqui nós podemos visualizar no humano, na borda umbial, e aqui no animal, também na borda umbial, no intestino grosso 1. Uma visão agora frontal do intestino grosso 1. É o ponto Ting, é o ponto metal no meridiano do intestino grosso, indicado para secreção nasal, dor no ombro ou claudicação do membro torácico e faringite. As funções energéticas, ele faz a difusão de Qi do pulmão, dissipa o calor da superfície e tira o vento perverso do organismo, dissipa e limpa o calor do pulmão, ceda e dissipa o calor perverso dos meridianos do Yang Min da mão e fortalece a energia da garganta. E como todo ponto Ting, ele ajuda nos estados de retirar os estados de inconsciência. O ponto intestino grosso 2 é um ponto pouco utilizado segundo Schier e fica na superfície medial do terceiro dígito torácico, distal à articulação metacarpofalangiana. A inserção pode ser perpendicular ou oblíqua a uma profundidade máxima de meio tsum. É o ponto água no meridiano do intestino grosso, indicado em casos de calor no intestino, febre, dermatite interdigital, diarreias e epistaxe. Então, nós temos aqui o ponto intestino grosso 2 no animal, ponto intestino grosso 2 no humano, e a visualização de outro ângulo do ponto intestino grosso 2 no animal. Ele fortalece a energia da garganta, faz circular a energia do canal e a energia no canal Yang-Min, dissipa o calor e o vento calor no Yang-Min e dissipa o calor da garganta. Ponto intestino grosso 3 também é um ponto pouco utilizado segundo Schier e fica no aspecto medial do terceiro osso do metacarpo do membro torácico, proximal à articulação metacarpofalangiana. A inserção é perpendicular com uma profundidade máxima de meio tsu. Então temos aqui intestino grosso 3 no humano e intestino grosso 3 no animal. Perdão, aqui intestino grosso 3 no animal. Aqui em outro ângulo, intestino grosso 3 no animal. Ele é o ponto riacho, o ponto madeira no meridiano do intestino grosso,
e utilizado em tendinite, odontalgias, diarreias e borborigmos, mas a função energética, ele harmoniza a energia do intestino grosso, dissipa o calor do intestino no miolo, descongestiona a energia estagnada na garganta e transforma o calor e a umidade no meridiano e no órgão. Agora nós temos um ponto extremamente utilizado na acupuntura veterinária e na acupuntura humana. É o ponto intestino grosso 4, segundo Xie, muito utilizado e recomendado seu estudo pela Bravete. Fica na superfície medial do membro torácico, entre o segundo e o terceiro osso do metacarpo, no ponto médio do terceiro metacarpo. Ele tem uma inserção perpendicular em 0,5 de sum de profundidade. Então, nós temos aqui o intestino grosso 4 no humano, intestino grosso 4 no animal, e a visão aqui em outro ângulo para o intestino grosso 4. É como se nós quiséssemos, se nós abrirmos o dedo aqui, o primeiro dedo aqui do animalzinho, ele vai ficar exatamente na inserção aqui do dedo. Ele é um ponto mestre da face da boca, também um grande ponto de influência de sistema nervoso central, muito importante para isso. É o ponto fonte do intestino grosso, utilizado em secreção e congestão nasal, epistaxe, paralisia facial, afecções dentárias, faringite, tendinite, é um ponto imunomediador, imunorregulador, tá? Extremamente importante como imunorregulador e principalmente um ponto de analgesia muito eficiente. Nas funções energéticas, ele facilita o trânsito e a descida dos alimentos do estômago para os intestinos, libera o calor do interior para a superfície do corpo, dispersa o vento, o calor e o vento frio, dispersa a energia estagnada no coração, promove a desobstrução de energia estagnada nos canais de energia, e isso faz com que ele diminua as dores por todo o corpo. Ativa a circulação de energia e de sangue nos vasos sanguíneos, mais um motivo que diminui dores, ele tira estagnações, clareia a visão, reanima estados de inconsciência, transforma a mucosidade em umidade e tonifica a energia de defesa wake. Intestino grosso 5 é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária segundo Xie e fica numa depressão na face crânio-medial da articulação carpo-radial. A inserção é perpendicular a uma profundidade máxima de meio tsum. Temos aqui, então, intestino grosso 5 no humano, intestino grosso 5 no animal. Outra visão do intestino grosso 5. Ele é o ponto fogo no meridiano do intestino grosso e ele é utilizado para dores no carpo, faringite, odontalgias, disfunções de audição, manias e depressões. Ele acalma a mente. Ele tem a função de energética de dispersar o calor e o calor e o vento perverso situados no yang e transforma a umidade vital. Intestino grosso 6 também é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária. Ele fica na superfície crânio-lateral do membro torácico, trecho sul proximal ao intestino grosso 5 e na linha que conecta intestino grosso 5 a intestino grosso 11. Fica no sulco muscular mais cranial entre o músculo extensor radial do carpo e o extensor comum do carpo. Inserção perpendicular em uma profundidade máxima de 0,5 de sum. Temos aqui então intestino grosso 6 no humano, intestino grosso 6 no animal. Novamente, intestino grosso 6 no animal. É o ponto de conexão Luo do canal do intestino grosso. Ele é utilizado, indicado para epistaxe, faringite, conjuntivite, edema facial e estrangúlia. Nas funções energéticas, ele harmoniza a via das águas, melhora a captação, a distribuição e a excreção das águas no organismo, dos líquidos do organismo. Faz circular a energia nos canais de energia, limpa a energia turva e as energias turvas do pulmão, dissipa o calor do vento, e o vento perverso e descongestiona a energia estagnada na região da garganta. Ponto intestino grosso 7 também é um ponto pouco utilizado na acupuntura veterinária, fica na superfície crânio-lateral do membro torácico, a 2 de proximal do intestino grosso 6, no sulco ainda entre o músculo extensor radial do carpo e o extensor digital comum, a profundidade um pouco maior de penetração, índice de penetração em a incisão perpendicular. Temos aqui então o intestino grosso 7 no animal, intestino grosso 7 no humano, outra visão do intestino grosso 7 no animal. Ele é o ponto de acúmulo. Ele é muito bom para retirar as sensações de acúmulo no canal, o acúmulo no próprio intestino. Utilizado, indicado em borborigmos abdominais, dores abdominais agudas e dores do membro torácico e do ombro.
As indicações energéticas. Ele acalma o Shen, harmoniza a energia do intestino grosso, fortalece o Yang Min, que são os canais do estômago e intestino grosso, transforma a umidade, umedece a garganta e fortalece a língua. Intestino grosso 8 é um ponto também pouco utilizado na medicina veterinária, fica na superfície craniolateral do membro torácico. 4, sum distal do intestino grosso 11, que é nosso ponto de referência, ainda no sulco entre os músculos extensor radial do carpo e extensor digital comum, utilizado em ativação de inserção perpendicular com uma profundidade máxima de 1 sum. Temos então aqui intestino grosso 11, perdão, 8, intestino grosso 8, aqui de novo. Esse é o intestino grosso 11, que fica na prega articular, que é a nossa referência aqui para achar esse ponto. Intestino grosso 8, novamente, no cão. Ele é usado para dor no cotovelo e dores abdominais e não tem a indicação de funções energéticas tradicionais. Intestino grosso 9 é um ponto muito utilizado, segundo o Xie, fica na superfície crânio-lateral do membro torácico, a 3 de sum distal do intestino grosso 11. Fica entre os músculos, o sulco dos músculos extensor radial do carpo e o extensor digital comum. A inserção perpendicular com um sum de profundidade. Temos aqui, então, o ponto intestino grosso 9 no animal, intestino grosso 9 no humano. Desculpem. Aqui em outro ângulo, o ponto intestino grosso 9 no animal. Ele é indicado em hemiplegia, paralisia e paresia dos membros torácicos e dores abdominais. Ponto intestino grosso 10. Esse é um ponto muito utilizado na acupuntura veterinária e indicado seus estudos pela Bravete. Fica na superfície crânio-lateral do membro torácico, 2 tsum de distância do intestino grosso 11, ainda no sulco entre o músculo extensor radial do carpo e o extensor digital comum. A inserção é perpendicular em uma profundidade maior, que vai de 1 a 1,5 tsum de profundidade. É um ponto que fica a 1 tsum aqui de distância do intestino grosso 11, que é o nosso ponto de referência. Intestino grosso 10 no animal, intestino grosso 10 no humano. Uma outra visualização do ponto intestino grosso 10 no animal. Ele é o ponto que é utilizado em deficiências de que imunodeficiências. Ele é um imunoestimulador muito eficiente. Utilizado em vento-calor, prurido, imunorregulação, diarreias, dores abdominais, claudicação com paresia e paralisia dos membros torácicos, dores na região do cotovelo, dores na região, dores de dente, gengivite, estomatite, fraqueza de membro pélvico e fraqueza generalizada. Ele é um tônico geral. Das funções energéticas, ele harmoniza a energia do estômago e do intestino grosso, regulariza e harmoniza a energia do aquecedor médio, faz transitar a energia nos canais Luo, dispersa o vento perverso e promove a desobstrução da estagnação de energia dos canais de energia. O ponto intestino grosso 11 é um ponto muito utilizado na acupuntura veterinária e na acupuntura humana, indicado como muito utilizado pelo Xie e indicado para estudos segundo a Bravette. Ele fica na face lateral do membro torácico, na extremidade lateral da fossa cubital, meia distância entre o epicôndilo lateral do húmero e o tendão do bíceps. Com o cotovelo flexionado é mais fácil de achar. A inserção é perpendicular ou oblíqua, normalmente perpendicular, a 1,5 tsum de profundidade em agulha seca ou 1 tsum de profundidade em farmacopuntura. Quando a gente flexiona o membro, a gente consegue ver no final da prega da flexão esse ponto que é o intestino grosso 10. No humano também, com o membro flexionado, nós observamos aqui o intestino grosso 11, perdão, nós observamos aqui o ponto intestino grosso 11. Uma visão frontal aqui do animal, nós podemos ver o intestino grosso 11 bem na prega aqui da articulação. Ele é um ponto que ele é indicado para doenças imunomediadas, faringites, odontalgias, uveíte, febre, hipertensão, epilepsia, dores abdominais, vômitos, diarreias, constipação, dores no cotovelo, paresia e paralisia dos membros torácicos e pruridos. Das funções energéticas do ponto. Ele regula a circulação de energia e de sangue nos canais, harmoniza a energia essencial e o sangue, fortalece as articulações,
elimina o vento perverso e a umidade presentes nas articulações, no corpo, elimina o calor perverso do Yang-Min, estômago e intestino, refresca o calor e reduz a febre, transforma a umidade em calor, regula a umidade nos intestinos e regula o quilo pulmão. As duas funções mais interessantes desse ponto e mais utilizadas é retirar a mucosidade e retirar o calor do corpo. Intestino grosso 12 já é um ponto pouco utilizado segundo Xie e fica na face lateral do membro torácico. Sum, crânio dorsal ao intestino grosso 11, na linha que conecta o intestino grosso 11 ao intestino grosso 15. Inserção perpendicular a uma profundidade de 1 a 1,5 de sum de profundidade. Então, nós temos aqui no animal o intestino grosso 12, no humano o intestino grosso 12. Nova visualização de intestino grosso 12 no animal. É indicado para claudicação associada ao cotovelo e ao ombro e não tem funções energéticas tradicionais descritas. Ponto intestino grosso 13 é um ponto pouco utilizado na acupuntura veterinária, fica na face lateral do membro torácico. 3T-sum, crânio dorsal do intestino grosso 11, na linha que conecta o intestino grosso 11 ao intestino grosso 15. Inserção perpendicular em uma profundidade de 1 a 1,5 de sum. Então, intestino grosso 13 aqui no humano, intestino grosso 13 no animal. Novamente, intestino grosso 13, perdão, aqui no animal a seta está na localização errada. É indicado em espasmos musculares e dor no cotovelo e no ombro. Função energética tradicional, ele relaxa o qi e os tendões e remove a estagnação de qi e de sangue. Intestino grosso 14 é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária e fica na face lateral do ombro do membro torácico. 7 crânio dorsal intestino grosso 11, e na linha que conecta o intestino grosso 11 ao 15. A inserção é perpendicular de 1 a 1,5 de sum de profundidade. Então, nós temos aqui intestino grosso 14 no animal, intestino grosso 14 no humano, e a outra visão da parte frontal do intestino grosso 14 no animal. Indicado em claudicação associada ao ombro, dores cervicais e doenças de disco intervertebral. As funções energéticas, ele relaxa a energia dos tendões, clareia a visão dos canais de energia, dispersa o vento e o vento calor. Agora, um ponto que, segundo o Xie, é comumente utilizado na medicina veterinária e é recomendado o estudo pela Bravette, é o ponto intestino grosso 15. Ele fica na região do ombro, cranial e distal ao acrômio, na borda cranial da cabeça acromial no músculo deltoide. A inserção pode ser perpendicular ou oblíqua, é mais fácil utilizar a oblíqua nesse caso, de 1 a 1,5 de sum de profundidade. Aqui está o ponto intestino grosso 15, vocês veem aqui a escápula e a articulação aqui. Ele fica na frente da articulação. O humano está aqui, intestino grosso 15. No animal, a gente pode ver aqui novamente, ó, intestino grosso 15 e a seta novamente está no lugar errado. Me desculpe. Ele é indicado em claudicação do membro, dor cervical e doença do disco intervertebral. Ele ativa a circulação do sangue, fortalece o qi dos tendões, dispersa e afasta a ventilidade dos canais de energia do outro, dispersa o calor do yang-min, do estômago e intestino, e afasta as energias perversas. É um ponto muito bom para claudicações de membro anterior. Intestino grosso 16 é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária, segundo Xie, e fica ao longo da borda cranial da escápula, em uma depressão de 2/3 de distância entre o triplo aquecedor 15 e a tuberosidade do úmero. Inserção também perpendicular, em uma profundidade de até 2 sum de profundidade, de 1,5 a 2 de sum. Então, temos aqui o intestino grosso 16. Aqui no humano, o intestino grosso 16. Aqui novamente no animal, intestino grosso 16 e no humano, intestino grosso 16. Indicado em dor no ombro e no cotovelo, claudicação do membro torácico, paralisia e paralisia do membro torácico. As funções energéticas, ele limpa os canais de energia, dispersa o sangue estagnado e o frio perverso e fortalece o ombro. Intestino grosso 17, um ponto também pouco utilizado na medicina veterinária, segundo o Xie, e fica na face ventrolateral da região cervical. Fica 2T-sum crânio dorsal do intestino grosso 16, na borda caudal do músculo internocefálico. A inserção também perpendicular, de uma profundidade de até 1,5 de sum de profundidade. Então, intestino grosso 17
Intestino grosso 17 no humano. A nova outra visão do intestino grosso 17 no animal. Ele é utilizado para hemiplegia da laringe, faringite, desordens de tireoide, dor no carpo, dor crônica na porção distal do membro torácico e síndromes de Wobler. Nas funções energéticas, ele limpa a energia do pulmão e descongestiona a garganta. Intestino grosso 18, novamente um ponto pouco utilizado na medicina veterinária, segundo o Scheer. Quando a gente estende a cabeça do animal, a gente pode formar uma linha imaginária que vai da mandíbula ventral até a depressão da fossa jugular, no aspecto mais cranial da região cervical, no músculo esternocefálico, está esse ponto intestino grosso 18, e na inserção é perpendicular com até 1,5 de som de profundidade. Então, se nós realizarmos uma extensão, a mandíbula está aqui até a fossa jugular, e aqui o ponto intestino grosso 18 no animal. Aqui o ponto, intestino grosso 18 no humano. Novamente, visualização do ponto intestino grosso 18 no animal. Indicações: hemiplegia da laringe, faringite, desordem de tireoide, tosse e dispneia. Nas funções energéticas tradicionais, circula e difunde a energia do pulmão, umedece a garganta e transforma a umidade. Mais um ponto, o intestino grosso 19 é pouco utilizado na medicina veterinária e fica no sulco nasolabial, diretamente ventral, à margem lateral das narinas, no nível do vaso governador 26. A inserção é perpendicular, superficial, em meio de som de profundidade. Então, aqui o intestino grosso 19 no animal, um ponto difícil de ser conturado nos animais, e no humano, tá? O ponto intestino grosso 19. Novamente, a visualização do ponto intestino grosso 19 no animal. As indicações: epistaxe, congestão nasal, paralisia facial. E, para finalizar, intestino grosso 20, um ponto considerado como comumente utilizado na medicina veterinária pelo Scheer, um ponto recomendado de ser estudado pela Bravete. Fica no sulco nasolabial, na parte mais larga da narina, aproximadamente 0,1 de sum da junção da parte com pelo com a parte sem pelo. Para cada canal, esse ponto é do lado contrário, ou seja, o canal que se iniciou do lado direito, esse ponto fica na narina esquerda. O canal que se iniciou do lado esquerdo, esse ponto fica na narina direita. A inserção é oblíqua, com no máximo 0,3 de som de profundidade. Então, aqui está o intestino grosso 20, aqui no animal, e aqui a gente pode ver o intestino grosso 20 no humano. Intestino grosso 20, novamente no animal, lembrando que ele sempre o canal que começou do lado direito, ele corresponde ao lado esquerdo, e o canal que começou do lado esquerdo, ele está do lado direito. Indicações: congestão e secreção nasal, paralisia facial, epistaxe, prurido, urticária, insolação, tosse, sinusite, febre e frio. Um ótimo ponto para paralisias faciais é a congestão nasal. Funções energéticas: circula a energia do nariz, dissipa o vento frio, o vento calor, dissipa o calor perverso alojado alojado e remove a estagnação de Qi. Nariz. Aqui nós encerramos o estudo de pontos do meridiano do intestino grosso. Nos vemos no próximo estudo de pontos. Muito obrigado.